Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e amigos, quando nós vemos a obra de Cristo em nosso favor, ficamos abismados com tamanha glória do Senhor, tamanho amor que Ele teve por nós. Até mesmo nas nossas orações, vemos que o Senhor continua trabalhando por nós, sendo o nosso intercessor. Nos nossos últimos 3 sermões, que nós vimos no capítulo 17 do Evangelho de João, nós vimos realmente isso, a intercessão de Jesus em favor dos seus discípulos, em favor da sua igreja. O Senhor, Ele intercede por nós, Ele executa a sua obra de intercessor, de representante, de nosso representante diante de Deus. No Antigo Testamento, existiam também representantes. No Antigo Testamento, existiam 3 ofícios. O primeiro era o ofício sacerdotal. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquela pessoa que representava o povo diante de Deus. Deus havia estabelecido o método sacrificial, para que assim o povo fosse aceito diante de Deus. Por causa do pecado de Adão, todos os homens são pecadores, inclusive o povo eleito de Deus no Antigo Testamento, Israel. Para que Deus aceitasse a adoração de Israel, Deus então estabeleceu o sistema de sacrifícios de animais. O sacerdote então pegava um animal, geralmente um cordeiro, levado pelo ofertante, levado pelo crente, para que ali ele fosse o representante daquele adorador diante de Deus. Então o sacerdote tomava então o animal, levado pelo crente, pelo adorador, sacrificava aquele animal, e esse sacrifício era em favor dos pecados daquela pessoa que havia trazido o animal. Também havia um segundo ofício, o ofício profético. O que o profeta era? O profeta era o contrário do sacerdote. Enquanto o sacerdote representava o povo de Deus perante Deus, o profeta representava Deus perante o povo. O profeta era chamado por Deus para pregar a sua mensagem, para anunciar a sua palavra. Nem sempre a palavra do profeta era uma palavra agradável. Muitas vezes era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de reprovação vinda da parte de Deus. O profeta, então, representava a Deus, porque ele dizia nas suas mensagens: assim diz o Senhor. E, em terceiro lugar, havia um terceiro ofício, que era o ofício real, o rei. O rei também era um representante de Deus, porque, na verdade, quem governava o povo era o próprio Deus. Deus era o rei. Só que Deus reinava a partir de homens escolhidos por Ele, determinados por Ele, de uma linhagem real. Quando Jesus Cristo ele vem ao mundo, Jesus então assume para si esses 3 ofícios. Jesus, ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. E no seu sacrifício vemos Jesus desempenhando esses 3 ofícios. O texto de hoje, meus irmãos, é um texto mais longo, e nós vamos, à medida que lemos o texto, nós vamos explicando e também aplicando às nossas vidas. Então eu quero meditar com os irmãos o tema, o tríplice ofício de Cristo em seu sacrifício. E o primeiro que nós vemos, a primeira verdade que nós vemos, é que Jesus é o sacerdote que se entrega. Capítulo 18 de João,
versículo 1 em diante, nós vamos ler o seguinte: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Vejam, depois que Jesus e seus discípulos comeram a Páscoa e Jesus orou pelos seus discípulos no capítulo 17 de João, Jesus então com eles sai de onde eles estavam, do cenáculo, e se dirigem até o jardim do Getsemane. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles detalham como foi esse período de Jesus com seus discípulos mais íntimos ali, Pedro, Tiago e João, a oração que ele fez, pedindo ao Pai que, se possível, afastasse de si aquele cálice, o cálice da ira de Deus. João, ele não dá esses detalhes, mas João ele se preocupa em demonstrar a total soberania de Jesus sobre aquela situação. Jesus, juntamente com seus discípulos, eles vão até o Getsemane e Judas, o traidor, Judas Iscariotes, conhecia aquele lugar. E Judas não vai sozinho. Judas vai com soldados romanos, aqui chamados de escolta, e vai também com a guarda do templo, com policiais do templo, também entregues ali pelos líderes judeus. Judas então ele vai com vários oficiais, vários soldados para prender Jesus, imaginando que Jesus oferecesse alguma resistência, ou os outros discípulos oferecessem alguma resistência à prisão. Mas nós vemos, meus irmãos, no versículo 4, que Jesus sabia de todas as coisas que haviam de vir. Meus irmãos, Jesus ele não é um mártir. Jesus ele não foi pego de surpresa, ele não foi surpreendido. Jesus ele mesmo se entregou. Ele conhecia todas as coisas, ele sabia tudo o que estava para acontecer, e não somente conhecia e sabia, como ele mesmo determinou tudo antes da fundação do mundo. Ele é o Deus da providência, ele é o Deus soberano, ele é o Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando a igreja primitiva orou a Deus, lá em Atos capítulo 4, exatamente isso que eles colocaram na sua oração, que os judeus haviam matado a Jesus conforme o conselho da vontade de Deus. E Jesus, lá no capítulo 10, versículo 18, vai dizer que ninguém tira a sua vida dele mesmo, mas ele espontaneamente a deu. Então, meus irmãos, Jesus é aquele sacerdote que não somente oferece o animal, a vítima trazida pelo ofertante, mas Jesus é o sumo sacerdote que a si mesmo se ofereceu, que a si mesmo se entregou. Jesus ele tinha total controle da situação, total domínio de tudo o que estava acontecendo. Por isso que no versículo 4 ele pergunta, ele mesmo se adianta, toma a iniciativa e pergunta àquele grupo de soldados juntamente com Judas: a quem buscais? Jesus, ele toma a iniciativa, e a resposta que ele ouve no versículo 5, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Sou eu, ou, como está no original grego, eu sou. Aquela declaração de Jesus foi profunda e aterradora.
ele se apresenta no Antigo Testamento como o Eu Sou. E o próprio Jesus, aqui no Evangelho de João, por várias vezes, ele se apresenta também como o Eu Sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou. Jesus aqui, ele não faz uma simples apresentação. Sou eu que vocês estão procurando. Não é somente isso, mas ele se apresenta muito mais do que o Jesus Nazareno a quem Judas e os soldados estavam buscando, mas como o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou. Isso causou tanto espanto, tanto aterramento naquelas pessoas que haviam ido prender Jesus, que o texto nos diz, meus irmãos, no versículo 6, que quando, pois, Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Aqueles homens, eles não puderam, com toda a magnitude do Senhor, eu sou, o eu sou estava diante dele. O eu sou que havia falado com Moisés através da sarça estava diante deles. O eu sou que era adorado em Israel no Antigo Testamento estava diante deles. O eu sou, o Criador dos céus e da terra, estava diante deles. O único Deus, eu sou, estava diante deles. E mesmo com uma aparência frágil de um homem, ele é o eu sou, Todo-Poderoso. E ele se entregou voluntariamente por amor a nós. Vejam, meus irmãos, quando no versículo 7 Jesus pergunta mais uma vez, a quem buscais? Eles respondem, Jesus o Nazareno. E ele fala mais uma vez, eu sou. Sou eu ele. Sou eu quem vocês estão procurando. Versículo 8. Já vos declarei que sou eu. Se assim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Jesus aqui, ele tinha uma preocupação toda especial com os seus discípulos. Era ele que aqueles soldados estavam procurando. Era ele que deveria ser entregue e crucificado e morto. Era ele, não os outros. Os outros não precisariam morrer, até porque Deus não aceitaria o sacrifício deles em favor dos seus próprios pecados ou dos nossos pecados, somente o sacrifício do seu Filho. Vejam, meus irmãos, Jesus, ele cumpre a palavra, dizendo que ele não perdeu nenhum daqueles que Deus deu para ele. Nós vimos isso em outros textos, o próprio texto anterior que nós estudamos, de João 17, à exceção de Judas, nenhum dos seus discípulos se perdeu. Todos aqueles a quem o Pai deu ao Filho não vão se perder. Somos guardados nas poderosas e amorosas mãos do Senhor. Estamos dentro das suas mãos, dentro da sua vontade, protegidos por Ele. Vejam, meus irmãos, o Senhor, Ele se sacrificou por nós, voluntariamente. Ele é o sacerdote que entregou a si mesmo como sacrifício vivo, perfeito, agradável ao Senhor. E Ele fez isso por amor, para nos proteger e nos livrar da morte eterna. E Ele nos guardará até o fim, até o dia da nossa morte, quando aí sim estaremos juntos com Ele. Mas vejam, meus irmãos, Jesus, Ele não fez nada com violência. Simão Pedro não entendeu isso. Simão Pedro, então, numa tentativa desesperada e até patética de defender o seu mestre, visto que ele não tinha nenhuma coragem, conforme nós vamos ver mais tarde, Simão Pedro, então, no versículo 10, puxa uma espada que trazia e fere o sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Pedro, além de desesperado, tinha má pontaria.
porque talvez ele tenha mirado na cabeça do servo do sumo sacerdote e pegou na orelha. Os outros evangelistas vão dizer que Jesus curou a orelha desse homem. E Jesus então repreende Pedro dessa tentativa frustrada de defender Jesus. No versículo 11, Jesus diz a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Meus irmãos, o nosso Senhor, ele se entregou em obediência ao Pai. Alguns instantes antes, naquele mesmo lugar, no Getsemane, os outros evangelistas narram a nós que Jesus ele ora em agonia e ele pede ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice sem que ele bebesse. Mas Jesus fala: não seja feita a minha vontade, sim a tua. O que Jesus estava orando? Para que, se fosse possível, Deus não derramasse sobre ele a sua ira, o cálice da ira de Deus. Toda a ira de Deus sobre os nossos pecados que ele carregou. Vejam, meus irmãos, não havia outro meio ali para que isso não acontecesse. A vontade do Pai era que o Filho cumprisse aquilo que havia sido determinado pelo Pai antes da fundação do mundo. A vontade do Pai era que o Filho fosse o nosso representante, fosse aquele que nos representasse diante de Deus. Como o sacerdote no Antigo Testamento, Jesus é o sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. E ao invés de entregar um animal, ele a si mesmo se entrega. E ao invés do animal sofrer, é ele quem sofre. E o sofrimento não é somente físico, mas um sofrimento espiritual, um sofrimento terrível sobre os nossos pecados. Meus irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso Deus, esse é aquele que nos representou diante do Pai, como sacerdote que se entregou. Ele se entregou por nós, ele não foi enganado, ele não foi surpreendido, mas ele fez tudo aquilo de acordo com a sua vontade, com a vontade do Pai. Ele fez tudo aquilo de acordo com os planos eternos de Deus. Por isso nós sabemos, meus irmãos, que todas as promessas de Deus a nosso respeito se cumprirão. Por isso nós sabemos, meus irmãos, que Deus tem tudo debaixo da sua vontade, debaixo da sua providência, dentro dos seus decretos. Então confie no Senhor, que Ele está comandando todas as coisas para um fim maior, a sua glória, para o fim de finalmente estarmos redimidos com Ele. O Senhor se entregou a nós, o Senhor não foi enganado, o Senhor esteve no comando de todas as coisas desde o princípio. E Ele continua comandando todas as coisas em nossas vidas. A segunda lição que nós aprendemos, meus irmãos, é que Jesus é um profeta abandonado. Quando nós vemos a vida dos profetas no Antigo Testamento, vemos que os profetas não tiveram vida fácil. Você vai se lembrar, por exemplo, do profeta Elias, que confrontou o rei Acabe e a rainha Jezabel por causa da idolatria que eles conduziam o povo israelita. E diante de centenas de profetas idólatras, profetas de Baal, Elias então, ele mostra que somente Jeová é Deus, somente o Senhor é Deus, quando ele faz aquele desafio àqueles falsos profetas. E eles tentam, fazem as suas orações e se cortam para que Baal, o Deus que eles adoravam, o falso Deus, mandasse fogo do céu. E ele não manda. Mas Elias, ele ergue um altar ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele encharca aquele altar de água, e o Senhor derrama fogo do céu, e aquele fogo consome todo o altar. Elias, então, ele é perseguido pelo rei Acabe, pela rainha Jezabel. Elias, ele se sente sozinho.
Jeremias, Ezequiel, Isaías, vários desses profetas tiveram uma vida difícil, trouxeram uma mensagem de condenação, uma mensagem de repreensão, chamaram o povo ao arrependimento e foram perseguidos por isso, foram abandonados pelo próprio povo. Assim é o Senhor Jesus. Jesus, ele é o profeta que foi abandonado. Quando nós vemos no versículo 12, nós lemos que assim a escolta romana, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. O sumo sacerdote entendia que se Jesus fosse morto, o povo se apaziguaria, o povo ficaria tranquilo. Um homem pelo povo. Na verdade, o que ele estava dizendo ali, sem saber, é que um homem deveria morrer no lugar do povo, do seu povo, do povo de Deus, do povo de Cristo, das suas ovelhas. Jesus, ele foi sozinho para a cruz. É verdade que haviam 2 malfeitores, um a cada lado, crucificados ali com Jesus. Mas somente a cruz de Jesus foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Então Jesus, ele estava sozinho o tempo todo. Jesus, ele foi abandonado pelos seus. No versículo 15, nós lemos que Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentavam-se. Pedro estava no meio dele, aquentando-se também. Vejam, meus irmãos, Pedro, aquele que era o líder dos apóstolos, aquele que momentos antes, horas antes, havia dito que morreria por Jesus. Pedro, aquele que havia dito que iria com Jesus para onde ele fosse. Pedro aqui tomado de medo. Ele, juntamente com outro discípulo, entram no pátio do sumo sacerdote. E quando uma empregada, uma criada questiona: você é um deles? Você é um dos que estavam com Cristo? Um dos que estavam com o Nazareno? Pedro nega. Pedro não foi corajoso o suficiente para estar ao lado do seu mestre. Pedro não foi corajoso o suficiente para assumir que ele era um discípulo do mestre. Jesus estava completamente sozinho. E no versículo 19 nós lemos que o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Por que Jesus foi preso e finalmente morto? Por causa da sua doutrina. Conforme nós vamos ver daqui a pouco, Jesus, ele pregava ser ele o Filho de Deus, ser ele o Cristo, ser ele o Rei, o Messias. E os judeus não aceitavam isso. Os judeus não podiam conceber que um simples nazareno, filho de carpinteiro, fosse o Messias, porque eles esperavam um Messias cheio de pompa, um Messias militar que libertasse eles do Império Romano. Eles não queriam um Messias que perdoasse pecados. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com a vida aqui e agora. E a sua doutrina de fé e arrependimento de pecados incomodava os líderes judeus, incomodava os sacerdotes. Por isso, no versículo 20, Jesus declara: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto.
A mensagem de Jesus era clara, a mensagem de Jesus era exposta a todos que quisessem ouvir. Jesus ele não ensinou uma seita obscura, secreta, pelo contrário, Jesus trouxe a mensagem verdadeira de salvação a todos os que creem. Jesus ele pregou a sua palavra a todos que pudessem ouvir. Assim como Jesus enviou os seus discípulos a todo o mundo a pregar em todos os lugares a respeito da mensagem de salvação. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A mensagem de Jesus deve ser proclamada. Jesus aquele é o profeta, é aquele que traz a mensagem dos céus, a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem de fé e arrependimento. Porém, meus irmãos, o Evangelho incomoda. O Evangelho, meus irmãos, ele incomoda porque ele ofende o pecador. O Evangelho ele incomoda porque ele não passa a mão na cabeça do pecador. O Evangelho ele incomoda porque ele expõe os pecados do homem. Ele expõe que o homem ele é um miserável e que carece única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. E que ele, para ser salvo, deve se arrepender dos seus pecados e crer somente no Senhor Jesus Cristo. Por isso que o sumo sacerdote aqui, ele questiona Jesus. Ele era um profeta, ele era um pregador. Só que era um pregador abandonado. Ele não teve direito nem mesmo a um julgamento justo. Várias e várias irregularidades aconteceram no julgamento de Jesus. Foi um julgamento injusto. Jesus ali não teve direito nem mesmo de ter testemunhas a seu favor. No versículo 21 ele vai dizer: por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Qual que era a lei? A lei era que primeiro fossem ouvidas as testemunhas favoráveis ao réu, depois as testemunhas contrárias, e aí sim, finalmente, o réu. Não deram a Jesus o direito de um julgamento justo. Não chamaram testemunhas antes para ouvirem. E haviam muitas testemunhas. Jesus havia pregado por todo Israel e fora de Israel também a sua mensagem. Mas Jesus estava abandonado. Não havia nem mesmo testemunhas. No versículo 22 nós vemos que, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás enviou manietado à casa de Caifás, o sumo sacerdote. Jesus ele apanhou sem motivo. Aqui, primeira vez que é registrado em João que ele apanha, porque aquele homem que tenta também defender o sumo sacerdote pensava que Jesus havia faltado com respeito a ele, mas ele fala o seguinte: se falei mal, não testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Ou seja, eu fiz algum mal? Eu fiz algum mal em pedir uma testemunha favorável a mim? Jesus estava totalmente abandonado. Não havia testemunhas, não havia um julgamento justo, não havia nem mesmo discípulos favoráveis a ele. Mais uma vez nós vemos Pedro negando Jesus no versículo 25. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te viu eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Nem o seu discípulo, que dizia ser o mais fiel, manteve-se ao seu lado. O Senhor ele foi sozinho para a cruz. O Senhor chegou até mesmo na cruz ser abandonado pelo Pai, surrado pelo Pai e depois abandonado por Ele. Ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste?
Jesus foi o profeta, o pregador, aquele que trouxe a mensagem de salvação e que foi abandonado por todos. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor nunca nos abandonará. Ele foi abandonado na cruz, mas Ele nunca nos abandonará. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele havia dito que as ovelhas ficariam dispersas, e foi o que aconteceu. Os discípulos fugiram de medo. Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. Os outros evangelistas vão dizer que Pedro chegou a praguejar as pessoas que o questionaram. Meus irmãos, antes de condenarmos a Pedro, nós também muitas vezes falhamos o nosso testemunho do Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós falhamos em sermos discípulos fiéis e verdadeiros ao Senhor. Cabe a nós confessarmos o nosso pecado, confessarmos a nossa falha e nos arrependermos e termos uma vida em conformidade com a sua palavra, sabendo que Ele nunca vai nos abandonar. Ele foi abandonado por nós. Ele foi o profeta abandonado, mas nós nunca seremos abandonados. Por fim, meus irmãos, nós vemos que esse texto vai nos apresentar Jesus como o rei que se humilhou. A maior parte do texto aqui, do versículo 28 até o capítulo 19, versículo 22, vai nos mostrar isso. Olha lá, João 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. O pretório era a residência de Pilatos, a residência do governador. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Veja a incoerência dos judeus. Os judeus levaram Jesus até Pilatos, até o governador, para que Pilatos julgasse a Jesus. Porém, Pilatos não era um judeu, Pilatos era romano, um gentil. E na lei judaica, os judeus, se eles entrassem na casa de um gentil, eles ficariam contaminados, imundos, e não poderiam assim participar da Páscoa. Os judeus, eles queriam participar da Páscoa, mas apenas formalmente, porque eles não entendiam o real significado da Páscoa. Pois diante deles, aqueles a quem eles estavam prontos a matarem, era a própria Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Rei que se humilhou como Cordeiro. É o Rei que se rebaixou e se tornou a ovelha muda que vai para o matadouro. A nossa Páscoa. Queridos irmãos, quantas pessoas são apenas religiosas, são apenas frequentadores de igreja, membros de igreja, são pessoas apenas que têm uma fé aparente, uma fé de aparências. Esses judeus, eles possuem uma fé de aparências, porque eles não entendiam, apesar de Jesus ter pregado várias vezes, que Ele era o Cordeiro, que Ele estava se entregando, que Ele é a nossa Páscoa. Eles estavam mais preocupados em não se contaminarem e comerem a carne do Cordeiro da Páscoa, a aparentemente ficarem tudo bem, tudo dentro das aparências, mas rejeitaram o Senhor. Muitas pessoas, meus irmãos, elas têm uma religião toda bonita, toda aparente. Vão para a igreja algumas pessoas vão para a igreja todas pomposas, cheias de aparência, cantam, leem a Bíblia, oram, mas têm vidas vazias, rejeitam a Jesus. São pessoas que honram com os lábios, mas rejeitam com o seu coração. Eram assim esses judeus. No versículo 29, nós lemos que Pilatos saiu para falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? E qual era a acusação? A acusação era que Jesus dizia ser rei. No capítulo 19, versículo 12,
Nós lemos, a partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Os judeus não aceitavam o fato de que Jesus era o rei, que Jesus reinava sobre eles. Eles não aceitavam que Jesus fosse, de fato, o Rei dos Reis, o Rei dos céus, o Rei celestial. No versículo 30, responderam, se este não fosse malfeitor, não tu entregaremos. Replicou-lhe, pois, Pilatos, tomai vós outros e julgai-o conforme a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Queridos irmãos, vejam, havia uma lei em que, no Império Romano, os judeus eles não poderiam executar ninguém legalmente, somente os romanos. E isto, meus irmãos, foi para se cumprir a palavra de Deus. Veja, toda a vontade de Deus estava sendo cumprida, toda a palavra de Deus estava sendo cumprida. Não havia desespero nos olhos de Jesus, porque Jesus sabia que tudo estava acontecendo de acordo com a vontade do seu Pai. Nas horas de maior aflição da sua vida, saiba que o Pai tem tudo sob controle, tudo acontecerá de acordo com a sua vontade. E aqui, nesse contexto, nós vemos que a vontade de Deus era que o seu Filho fosse levantado. A morte de Jesus seria que ele fosse levantado. Os judeus condenavam pessoas à morte através do apedrejamento, mas os romanos através da crucificação. E é interessante que o Antigo Testamento vai dizer, lá no Deuteronômio 21, 23, que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Para o judeu, ser pendurado era um sinal de maldição. E para o romano, ser crucificado, pendurado numa cruz, era um sinal de humilhação. Aquele que se dizia rei era um rei maldito e humilhado. Era um rei que despiu-se de toda a sua santidade, de toda a sua glória. E ao invés de ser santo, ele ali era um maldito. E ao invés de demonstrar glória, ele havia sido humilhado. Veja o que o Senhor fez por você. Veja o tamanho amor que Ele tem por você. No versículo 33, nós lemos que tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Pilatos aqui ele zomba de Jesus e dos próprios judeus. Pilatos pergunta, és tu? Você é o rei dos judeus? Jesus já havia apanhado, Jesus já estava ali preso, Jesus não tinha nada que aparentasse. Isaías escreve que não havia beleza nele alguma. E Pilatos olha até com um ar de riso, um ar de deboche. Tu és o rei dos judeus? Vejam, meus irmãos, que o nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus, se despiu de toda a sua glória, se esvaziou, se humilhou, a ponto de autoridades humanas pecadoras debocharem e caçoarem dele. Ainda hoje, meus irmãos, vemos pecadores debochando do Senhor. Ainda hoje, meus irmãos, vemos pecadores caçoando do Senhor, zombando do Senhor. O nosso Senhor ele foi zombado, mas ele não deixou de ser rei em nenhum momento. Não deixou de ter o total domínio sobre tudo em nenhum momento. No versículo 34, Jesus responde. Vejam, Jesus ele toma o controle da situação.
Não é Pilatos, com toda a sua arrogância, com sua prepotência, que está no controle da situação, mas é o próprio Jesus. Ele diz assim no versículo 34, vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Você olha, por que você está me perguntando isso, como Jesus dissesse? Aí no 35 Pilatos replica, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? É como se Pilatos estivesse perguntando, por acaso eu sou seu súdito? Você é meu rei? Pilatos mais uma vez despreza Jesus. Mas Jesus aqui trata de colocar Pilatos no seu devido lugar e mostrar que tipo de rei que ele, Jesus, era. Versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus estava mostrando para Pilatos que o seu reino não era uma ameaça ao Império Romano. O seu reino não era deste mundo. Este mundo, ele jaz no maligno. Os reinos deste mundo são marcados pela violência e pela corrupção. Vejam, meus irmãos, a política como é. A política muitas vezes mostra-se suja, corrupta, violenta. Se você estudar história, não só do nosso país, mas de várias nações do mundo, nós vemos pessoas matando umas às outras para conseguirem status políticos, para conseguirem posições políticas, traições, enganos, crimes. O mundo jaz no maligno e o príncipe deste mundo já está condenado. Já o reino de Cristo não é desse mundo. Se fosse, Jesus fala, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Jesus fala assim, olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos, os meus ministros, eles estariam aqui brigando por mim, se empenhando por mim, para me livrar dessa condenação dos judeus. Mas eu não sou daqui. Eu não sou deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos ensina que o nosso lar não é este mundo. Se o reino de Cristo não é deste mundo, o seu reino é celestial, o nosso reino, o reino a quem pertencemos, não é deste mundo. O nosso lar não é este mundo. Nós não devemos nos apegar à glória deste mundo, apegar aos prazeres, às riquezas deste mundo, mas temos os nossos olhos fixos no Rei do Universo, no Rei dos céus, ter nossos olhos fixos naquele que um dia vai nos buscar para habitarmos com Ele, na nova Jerusalém, no seu reino, no novo céu e na nova terra. O meu reino não é deste mundo. Jesus em nenhum momento perde a sua majestade. Em nenhum momento Jesus ele demonstra fraqueza, demonstra fragilidade. Ele toma conta da situação. Pilatos questiona Jesus, mas Jesus, com toda a sua majestade, apesar de uma aparência frágil, ele não é frágil. Ele está voluntariamente se entregando, voluntariamente se humilhando. Versículo 37, então, nós lemos, então disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Vejam que declaração magnífica, majestosa do Rei dos Reis. Humilhado sim, amarrado sim, ferido sim, mas ainda rei. Ele diz aqui no versículo 37, tu, Pilatos,
tu dizes que eu sou rei. E de fato eu sou rei, eu nasci para isso. Você vai se lembrar lá em Mateus capítulo 2, versículo 2, que os magos foram até o palácio de Herodes em Jerusalém procurar o rei recém-nascido para que eles pudessem adorá-lo. Ele nasceu como rei. Veja, o rei ele se humilhou desde da sua concepção no ventre de Maria. A sua encarnação é uma demonstração da sua voluntária humilhação. Mas ele em nenhum momento deixou de ser rei. O rei se humilhou quando 6 dias antes, naquela mesma Jerusalém, ele entrou montado num jumento, humilde, em missão de paz. O rei, quando entrava em uma cidade montado num jumento, ele vinha em paz, não em guerra. Ele se humilhou, ele diz: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Qual foi a missão deste rei vindo a esse mundo? Pregar a verdade, dar testemunho da verdade. Ele veio para salvar através da verdade. Meus irmãos, a salvação, ela vem pelo ouvir da verdade, do Evangelho, da Palavra de Deus. Somente pelo Evangelho é que o homem pode conhecer que Jesus é o Rei que se humilhou para nos salvar. Por isso, se nós queremos ver almas convertidas, nós precisamos pregar a verdade, anunciar a verdade. E a verdade nos mostra que Cristo reina e que este Rei se humilhou e foi crucificado para nos dar a salvação. Isaías 55:4, nós lemos que Jesus, ou melhor, Deus, Ele é o governador dos povos que dá testemunho da verdade. Na verdade é Jesus mesmo, Isaías está falando de Jesus aqui. Ele governa todos os povos, Ele veio para todos os povos, e Ele testemunha a verdade. E aqui nós vemos, meus irmãos, Jesus dizendo no final do versículo 37, que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Lá em João 10, Jesus ele vai falar justamente isso, que as ovelhas, as suas ovelhas, ouvem a voz do pastor. João 10:3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Elas ouvem a voz do pastor. Versículo 16 aqui de João 10. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Queridos irmãos, Jesus estava dizendo a Pilatos que aqueles que ouvem a sua voz são as suas ovelhas. Aqueles que ouvem a sua voz são os seus súditos, os súditos do rei. Você de fato pertence ao Rei Jesus? Porque se você pertence, você ouve a sua voz. Se você pertence, você atende e obedece a sua palavra. É isso que ele diz aqui. E a sua palavra é a verdade. Lembra que Jesus ele disse lá na oração sacerdotal, no capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A voz de Jesus nada mais é do que a própria verdade. Ele é a própria verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas vejam, meus irmãos, Pilatos, ele responde a Jesus de maneira cínica. Que é a verdade? Versículo 38. Assim é o mundano, assim é o ímpio. O ímpio vai dizer: não existe verdade. A verdade para você não é a mesma verdade para mim. A verdade é relativa. O que você diz que é verdade, eu digo que não é. E o que eu digo que é verdade, você vai dizer que não é. Meus irmãos, a mentira tem sido anunciada, tem sido proclamada como se fosse verdade. Você vê jornais na televisão, canais de internet pregando, mostrando
a mentira como se fosse verdade e desacreditando a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a única verdade. Toda verdade é verdade de Deus. O Evangelho é a verdade. Pilatos ele rejeitou isso. E nós vemos que no versículo 38 ele voltou aos judeus e disse: eu não acho nele crime algum. Ele dá as costas para a verdade. Diz aqui que ele voltou-se aos judeus. Ele virou as costas para Jesus e voltou àqueles que haviam levado Jesus para ser julgado por Pilatos. Ele voltou as costas a Jesus e deu ouvidos àqueles que eram mentirosos. Quantos e quantos viraram as costas para Deus? Quantos e quantos viraram as costas para Jesus? Viraram as costas para a verdade, para o Evangelho, para o Senhor, e têm as suas vidas apegadas às mentiras deste mundo. No versículo 39 nós lemos que é Pilatos dizendo: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. É interessante que Barrabás era um criminoso detestável, um salteador. Era o equivalente a um terrorista. Era um homem muito mau. Vejam, meus irmãos, nós cremos que Barrabás não tenha sido salvo por Jesus. Mas Jesus morreu no lugar dele de uma forma jurídica, não de uma forma salvífica, mas de uma forma jurídica. Pilatos ele colocou diante dos judeus, para que os judeus escolhessem quem morreria e quem sobreviveria. Os judeus escolheram que um ímpio, malfeitor, criminoso, fosse poupado e Jesus fosse morto. É incrível, meus irmãos, porque somos tão pecadores quanto Barrabás. Os nossos pecados nos condenam ao inferno eterno, assim como os pecados de Barrabás. Nós não somos melhores do que Barrabás, mas Jesus morreu no nosso lugar. Jesus pagou o preço no nosso lugar. O justo pelos injustos, o inocente pelos culpados. Ele morreu no nosso lugar. Capítulo 19 agora, nós vemos que Pilatos mandou açoitar Jesus. E agora nós vemos então os soldados romanos zombando e caçoando do fato de Jesus ter afirmado ser rei. Versículo 2, nós vemos que teceram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegaram-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Era um escárnio, era uma zombaria, era um show, era um espetáculo. Ver aquele homem frágil, ver aquele homem sem esboçar reação, como um palhaço. Sim, como um palhaço. Era assim que aqueles soldados viam a Cristo. Tanto que colocaram uma coroa no rei, mas não uma coroa de ouro, e sim uma coroa de espinhos. Colocaram um manto no rei, provavelmente uma capa militar púrpura. E veja, a púrpura era a cor da riqueza, a cor da realeza. E eles faziam um deboche, como se inclinando perante Jesus: salve o rei dos judeus, mas batendo nele. Queridos irmãos, quantas pessoas mais uma vez debocham do Senhor, debocham do Senhor Deus, debocham de Cristo. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, um museu, ele mostrou uma figura debochada de Jesus crucificado. Alguns anos atrás, no carnaval, um homossexual, de maneira também debochada, encenou sendo ele crucificado.
E quantos outros também debocham do nosso Senhor? Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que aqueles que não pertencerem a Ele serão justamente julgados. De Deus não se zomba. E isso aconteceu aqui. No versículo 5, saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Pilatos mostrou para os judeus: olha, esse é o homem. Esse é aquele que vocês estão dizendo que cometeu crime. Esse é aquele que vocês dizem que oferece perigo. Olha a situação dele. Ele não oferece perigo algum. Ele não esboçou reação nenhuma. Mas mais do que isso, Pilatos aqui mostra Jesus como de fato um homem. Eis o homem. Um homem pecou no jardim. O segundo homem, o segundo Adão, morreria no lugar de pecadores. O nosso Senhor Jesus, Ele é homem. Ele conhece as suas necessidades, conhece as suas fraquezas, as suas limitações. Ele foi tentado e socorre aqueles que são tentados. E como homem ele foi para a cruz. Como Deus ele foi para a cruz, mas como homem também. Meus irmãos, nós temos a salvação porque Jesus, o Filho de Deus, tornou-se o Filho do homem. Aquele que tomou para si um corpo humano e morreu no nosso lugar. Ele é o Rei que se humilhou. Ali era um rei, sim, em toda a sua majestade, mas um rei zombado, um rei que sangrava. Versículo 6, nós vemos que quando viram os principais sacerdotes, os seus guardas, gritaram: crucifica-o, crucifica! Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não acho nele crime algum. Responderam os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Vejam, meus irmãos, os judeus disseram para Pilatos: ele precisa morrer, porque ele é um blasfemo, é um blasfemador, ele disse que é Filho de Deus. E de fato, Jesus disse que é o Filho de Deus. Para um judeu, o homem dizer que era filho de Deus era se equiparar ao próprio Deus. Isso era uma blasfêmia. Mas Pilatos não era judeu. Para o judeu, um blasfemo deveria morrer. Pilatos não era judeu. Pilatos era um romano. E para os romanos e para os gregos, uma pessoa afirmar que era um filho de Deus significava que aquela pessoa era uma pessoa sobrenatural. Talvez um semideus. Não vamos nos esquecer que a religião grega que os romanos adotaram, existiam nessa religião vários semideuses, homens divinos. Por isso que Pilatos então ficou com medo, morrendo de medo na língua original, porque Pilatos imaginava que Jesus era um ser divino. E de fato, ele não era somente um semideus, como os gregos e os romanos acreditavam, mas ele era o próprio Deus, o único Deus. E ele ficou morrendo de medo. Assim são aqueles que, ao morrerem sem crerem no Senhor Jesus, se encontram com Ele. Quando o ímpio morre, ele se apresenta diante de Deus. E o medo, o pavor, a angústia toma conta da sua alma. Quando Jesus contou a história do rico e do Lázaro, depois que eles morreram, vemos que o rico ele estava em pavor, uma chama descomunal. Os ímpios, quando morrem, eles então se veem numa situação de muito medo e de muito pavor, porque eles vão dar frente a frente com Deus, com o Filho de Deus. O crente, quando morre, quando passa para a eternidade, ele fica numa situação de uma condição de felicidade incomparável, porque ele está diante do seu Senhor, do seu Rei. Mas o ímpio, quando morre,
quando ele se apresenta diante de Deus, o seu terror e o seu medo é igualmente incomparável, porque ele será julgado, condenado e vai sofrer por toda a eternidade. Pilatos, ele pensa que estava na situação, no controle da situação. Versículo 10, então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos, você pensa que você tem autoridade sobre mim? Pilatos, você pensa que você tem um controle sobre a situação? Pilatos, você pensa que é você quem está me condenando? Não, Pilatos, eu que estou me entregando. A autoridade que você tem é porque do alto te foi dada, porque o meu Pai te deu essa autoridade. Muitos homens são arrogantes, muitos homens são soberbos, pensam que podem fazer o que bem entendem, pensam que têm total domínio, total controle, total poder sobre suas vidas e até sobre a vida de outras pessoas. Mas tudo o que fazemos é porque fazemos dentro da vontade de Deus. Até mesmo aqueles que exercem autoridade só exercem dentro da vontade de Deus. Versículo 12 diz que a partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábada, e era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta, meio-dia, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Pilatos, mais uma vez, ele debocha de Jesus, debocha dos judeus. Ele mostra: está aqui o rei de vocês, sangrando, ferido, machucado, sem esboçar reação. Pare um pouco agora. Eu sei que está sendo exaustivo esse nosso sermão de hoje, mas pare um pouco agora para respirar. Tente imaginar a imagem. Um homem onde não havia beleza alguma, machucado, sangrando, com uma coroa de espinhas cravada na sua cabeça, com um manto provavelmente gasto, da cor púrpura, cheio de ferimentos no seu rosto, das bofetadas que já havia levado. Pare para pensar, imagine as pessoas ali gritando: crucificam, outras talvez zombando, os soldados rindo daquela situação, o próprio Pilatos tentando se livrar logo daquela situação. Meus irmãos, o amor de Cristo por nós fez com que ele se humilhasse por nós, se esvaziasse da sua glória, não deixasse de ser rei, que fique bem claro, ele tinha total domínio da situação, mas por amor a nós, ele foi zombado. Às vezes você e eu reclamamos de certas circunstâncias que passamos na vida. Às vezes nós queremos que a nossa justiça própria seja defendida. Às vezes pensamos que o nosso direito não pode ser subvertido. Mas Jesus não teve direito nem mesmo a um julgamento justo. Pelo contrário, foi o julgamento mais injusto da história. Talvez você pense: eu não mereço isso. Você não merece? Jesus merecia? É claro que não. A única coisa que nós merecemos é a condenação. E ele foi condenado no nosso lugar. Depois do versículo 15, nós vemos que as pessoas gritarem: fora, fora, crucifica. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Sim, porque 6 dias antes, muitas daquelas pessoas que estavam ali gritaram: hosana ao filho de Davi. Eles reconheceram ali no domingo, quando Jesus entrava montado no jumento, quando as pessoas colocavam ramos
fizeram um tapete de folhagens para que Jesus entrasse montado no jumento, aquelas pessoas reconheceram que Jesus era o rei, mas não o rei que elas esperavam. Elas queriam um rei que lhes desse conforto e segurança nesta terra. Não é esse tipo de rei que é Jesus. Jesus não veio para te dar as coisas boas deste mundo. Jesus não veio para te dar conforto e segurança. Não. Jesus veio para te dar salvação dos seus pecados. Jesus veio para quitar a sua dívida, a dívida dos seus pecados. Jesus veio para te libertar da morte eterna. Por isso que então Pilatos, versículo 16, o entregou para ser crucificado. E naquela cruz, que era o pior tipo de condenação à morte, a mais humilhante, nós vemos que Jesus ele carregou, versículo 17, a própria cruz para um lugar chamado Calvário, caveira, Gólgota em hebraico. O fato dele carregar a cruz também fazia parte da humilhação. Um condenado, ele tinha que carregar o instrumento da sua condenação, um instrumento da sua morte. A via dolorosa, como é chamado, foi pelas ruas de Jerusalém até fora da cidade, a um lugar onde chamava-se de caveira, Gólgota. Era um lugar público, era um lugar aberto, onde as pessoas viam os condenados serem crucificados. E ali as pessoas viravam o rosto porque sabiam que aquelas pessoas que ali estavam crucificadas haviam cometido crimes terríveis, hediondos. Para a cruz iam os piores criminosos. Para a cruz iam aqueles que tinham cometido os crimes mais terríveis, mais horríveis. E durante todo o trajeto até o Calvário, Jesus, então, é obrigado a carregar a sua cruz. Fraco, mas era o rei. Em nenhum momento deixou de ser rei. Tanto que no versículo 18 nós vemos que foram crucificados com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. João aqui não detalha as falas daqueles malfeitores, né? Mas ele fala que Jesus estava no meio. E é interessante uma coisa, quando os romanos crucificavam pessoas, a cruz do meio era destinada ao pior dos piores. Então, lembre-se, a crucificação era a pena de morte para os piores criminosos, mas aquele que era crucificado no meio era o pior dos piores. Veja a que ponto o nosso rei se humilhou. É como se a gente dissesse que ele tivesse chegado ao fundo do poço. Mas pior do que isso, é que ele recebeu sobre si toda a ira de Deus. Deus surrou o seu filho, derramou todos os sofrimentos do inferno sobre o seu filho. Mas ele não deixou de ser rei. Pilatos ele escreveu no versículo 19, em cima da cruz, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Os romanos, eles escreviam uma plaqueta e colocavam ou na cruz ou pendurado no pescoço do condenado os crimes que aquela pessoa havia cometido. Qual que era o crime de Jesus? Ele disse que era rei. E ele de fato era o rei. Versículo 20 diz que muitos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego, nas 3 línguas mais populares daquela época. Em hebraico, para que todos os judeus pudessem ler. Em latim, latim era a língua que os militares falavam, para que todos aqueles militares que ali estavam, soldados, pudessem ler. E o grego, que era a língua mais falada no Império Romano, para que outros estrangeiros que estivessem ali também pudessem ler. Vejam, meus irmãos, Jesus é o rei sobre toda a terra. Ele é o rei das nações.
Jesus é o Rei e a sua mensagem foi ordenada por Ele mesmo a ser anunciada por toda a terra. Por isso que nós devemos enviar missionários, ir como missionários a toda a terra, a todo o povo, toda a tribo, toda a língua, toda a nação, e levar a mensagem do Rei que se humilhou para nos trazer a salvação, do Rei que foi crucificado. O Rei dos judeus, porque ele saiu do meio dos judeus, mas veio para todas as nações. Por isso que no 21, os sacerdotes, eles não aceitaram que Pilatos escrevesse aquilo. Mas no 22, Pilatos responde: o que escrevi, escrevi. Pilatos foi um instrumento da mão de Deus, um instrumento rebelde, mas um instrumento para demonstrar que Jesus era o Rei. Sim, o Rei dos judeus. O Rei dos judeus que foi escrito nas principais línguas da época para que pessoas de várias nações, de várias línguas, pudessem ler. A pergunta que fica: Jesus é o seu Rei? Ele reina sobre a sua vida? Ele governa sobre o seu coração? O Rei que se humilhou, o Rei que se esvaziou. Esvazie-se da sua soberba, da sua arrogância e peça perdão a Ele. O único Rei que existe é Ele. Ele é o Rei que governa, supremo no seu trono. E um dia Ele voltará. Só que Ele não voltará montado num jumento em missão de paz. Mas o próprio João, que escreveu este Evangelho, no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, que ele também escreveu, diz que o Rei voltará. E Ele voltará assim com um manto. Só que o manto não será um manto púrpura, mas um manto tinto de sangue. Ele voltará não montado no jumento, mas voltará montado num cavalo branco, em missão de guerra. E diz, Apocalipse 19:16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Imagina isso, o Rei descendo dos céus, montado num cavalo branco, e seus anjos descendo atrás dele, montado em cavalos também, e na sua coxa escrito Rei dos Reis. Não somente o Rei dos judeus, mas o Rei dos reis, o Rei das nações, o Senhor dos senhores, o Senhor de tudo e de todos. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida a este Rei, confesse o seu pecado e creia nele. Entregue a sua vida a Ele. Submeta-se à sua majestade, ao seu senhorio, ao seu reinado. Oremos. Obrigado a Deus, porque o Teu Filho desceu até essa terra e, como sacerdote, profeta e rei, cumpriu a missão de nos salvar. Ó Pai, fala àqueles corações que ouviram, e se porventura houver alguém que ainda não crê nesta mensagem, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, dê o entendimento e derrame, ó Pai, nova vida a este coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.